Ça enregistre. Um minutinho que eu... Ok, funcionando minha... Ok, bom dia a todos. Novamente, vamos começar essa aula. Essa aula deve ser uma aula curta, é a continuação do final de ondas na temática que a gente... do programa do curso que a gente vai trabalhar aqui. E eu vou começar revisando, relembrando o que a gente já comentou, uma parte essencial, lembrando que uma função desse tipo é uma função de onda, é uma solução da equação de onda e ou até 10 horas, que é para ser até do 11. tipo, Aí chega quarta-feira, vai dar mais revisão. para frente. Então, essa função tem uma dependência Aí a revisão dos 3 em minutos em 2 horas. Vai dar tempo? Então, Vai a dar onda se propaga no tempo e no espaço, mas você tem, na construção da sua onda, você tem um vínculo importante entre o chamado número de onda, o K, que mede o número de ondas por intervalo por distância, né, por unidade de comprimento, e a frequência angular. Je peux t'interrompre 5 minutes? Yeah. Je vais mute all et tu te dis mute, d'accord? Ok, tu peux. Je suis pas mute. Non, il faut que tu dois être. Ok. Então, voltando, tem uma relação entre a parte temporal e a parte espacial ligada pela velocidade. Então, nessa expressão aqui, simples de uma equação de onda, uma onda harmônica descrita por um cosseno, cossenos e senos são descrições equivalentes da equação de onda. Senos e cossenos estão definidos a menos de um fator de fase. Isso depende da origem, ou do tempo, ou do espaço. Então, é equivalente nessa equação aqui, esse termo do produto aqui, o A, ele dá a amplitude máxima que o cosseno, sendo uma função das funções trigonométricas, senos e cossenos, estando limitados em mais ou menos 1, esse fator de escala permite você obter as amplitudes. Em geral, você vai escrever isso nas unidades da grandeza que você está representando. Seja um campo elétrico, seja uma outra grandeza qualquer. No caso desse curso aqui, deslocamentos em ondas mecânicas. Então, A é a amplitude, K é o número de onda, esse coeficiente. É rápido verificar que as unidades têm que ser coerentes. Então, o cosseno é uma função que dá uma volta em 2π x sobre lambda, né? Então, lhe dá a escala, lambda lhe dá a escala de deslocamento em que você faz um ciclo, 2π sobre lambda, então é esse coeficiente dimensionalmente, isso aqui fica, então, K, metro a menos 1, x metros, dimensionalmente, evidentemente, o argumento de uma função trigonométrica é um número. Ômega t, ômega é radianos por segundo, então você pode escrever isso, por exemplo, se você quiser escrever de uma maneira equivalente, ômega 2π sobre o período. Então, você teria aqui, em unidades de período, o tempo medido em unidades do período. Ok? Como o período, você define uma grandeza, essa frequência Ni, eu mudo essa notação, Ni e F, fronteira aqui, Ni F, a notação posso passar de uma para outra nos livros, alguns livros usam Ni, outro livro usam F, eu uso Ni
mais frequentemente. Ok, então, dado minha função de onda dessa forma, eu posso, então, identificar, né, colocando K em evidência, Kx, Kv, Kv, então, o ômega, ômega t. Então, escrevendo dessa forma, eu identifico nessa função o termo x menos vt, que a gente discutiu, que significa que essa é qualquer função que seja função de x menos vt, é uma função, solução da equação de onda, algo que está se propagando, nesse caso aqui, para a direita. Se o sinal aqui for positivo, a propagação é, então, para os valores de x decrescentes, né? Ok, então, isso foi o que a gente viu na aula passada. A gente interpretou bem esse período t. Se você congela, por exemplo, faz x igual a zero, você tem uma função que depende apenas do tempo, e num ciclo, qualquer ponto daqui em que a função se repete, quando ela se repete, esse tempo é o tempo de um ciclo, é o chamado período, e no espaço, quando eu faço t igual a zero, por exemplo, ou uma constante qualquer, quando o ciclo se repete, eu tenho um comprimento de onda. Então, é bom vocês, eu estou sendo repetitivo, muito repetitivo, mas é importante vocês fixarem, ter intimidade, consigam manipular esses valores sem maiores dificuldades, fazendo exercício, etc. Então, repito, as relações entre o comprimento de onda e o período de uma onda não são arbitrários, eles estão ligados pela velocidade de propagação. Velocidade de propagação, que, se vocês quiserem lembrar a relação, é lambda sobre o período inverso de Ni. Então, ela anda um comprimento de onda num tempo de um período. Isso me dá minha velocidade de propagação. Ok. Dito isso, então, a gente vai discutir aqui um efeito, um resultado novo, que eu não quis continuar no fim da aula passada. A gente terminou antes de falar de efeito Doppler. Então, vamos partir dessa relação importante aqui, que relaciona frequência e comprimento de onda com velocidade. Então, a primeira situação que a gente pode analisar aqui, uma situação simples, trivial, em que você tem um emissor, uma fonte aqui, parada em relação ao meio e parada em relação ao observador. Parado, a única coisa que está se movimentando, andando, é a onda que está se propagando. Então, uma onda de som, você tem uma fonte sonora, emite uma radiação, uma emissão sonora, tá certo? A excitação, que é o movimento das partículas do ar, a onda de pressão que se propaga a partir dessa fonte, viaja, então, se você tiver uma situação de simetria isotrópica, ela viaja VT, né? Durante o tempo T, ela viaja VT, esse comprimento, e aí ela chega aqui no meu observador numa taxa, né, lambda passa por ela nessa taxa Ni. Ok, essa é a situação simples em que o observador vai poder medir exatamente esse comprimento de onda, medindo distância, mede o comprimento de onda e mede a frequência, a taxa com que está chegando os pulsos por unidade de tempo. Por outro lado, se você tiver uma situação em que a fonte está em movimento, então a fonte ela emitiu essa primeira onda aqui, tá certo? Primeira onda em relação à posição que ela estava aqui, mas ela se deslocou para uma posição seguinte, 2, e emitiu, quando emitiu essa segunda onda.
ela está nessa posição 3, bom, se a gente quiser numerar, mas esse processo é contínuo, então ela estava nessa posição. Então ela está se deslocando com a velocidade que nós vamos chamar de U, né? V é a velocidade de propagação da onda no meio. Uma vez que ela foi emitida, a onda não está mais relacionada à fonte, ela está relacionada, né, ao meio que ela está se propagando. As ondas mecânicas, então, se propaga num certo meio mecânico, né? Uma onda sonora, ela precisa de um meio mecânico para se propagar, né? Seja o ar, seja um sólido, né? Você pode emitir uma onda sonora, bater numa barra metálica ou qualquer estrutura, o metal se propaga bem. Então, esse som, essa onda de vibração, essa onda sonora vai se propagar. No ar é o efeito da pressão que se propaga. Muito bem, então, com essa ilustração aqui, você vai vendo que as ondas vão se aproximando e para alguém que vai, quando essas ondas passarem pelo observador, o que é que ele vai medir? Ele vai medir um comprimento de onda menor, obviamente, um comprimento de onda menor. O comprimento de onda medido, lambda' vai ser lambda menos o quê? Menos o t. Por quê? Porque esse espaçamento aqui vai estar diminuído pela velocidade da onda. Se a fonte estiver parada, U é igual a zero, lambda da linha é igual a lambda. Se não, se tiver se aproximando do observador, esse comprimento de onda medido pelo observador, detector do observador, ele é, então, menor, como está mostrado aqui. Se ele estiver se afastando, se o observador estiver desse lado, esse sinal muda e passa a ser um sinal positivo. Esse comprimento de onda, evidentemente, ele aumenta. Você vai ter sempre situações complementares. Está se aproximando ou se afastando. A gente vai fazer aqui sempre a aproximação e o outro caso complementar, você muda o sinal da velocidade, por exemplo. Ok. Então, essa taxa aqui, você diz, se o tempo e o período é o mesmo, claro, o período está relacionado com a taxa com que o período, que é o inverso da frequência, essa frequência ela é definida pela taxa de emissão de informação pela fonte. Tá ok? Então, o que vai ser modificado pela propagação é um comprimento de onda. E eu posso relacionar essas grandezas por minha relação universal aqui entre lambda e F, entre lambda e ni. Eles estão relacionados pela velocidade. Veja só, isso aqui é a velocidade de propagação da onda no meio, que relaciona o comprimento de onda com a frequência. Ok? Então, uma propriedade da propagação no meio. Então, eu posso substituir esse meu período aqui, por definição, né? Ainda não. Isso aqui simplesmente período, que é 1 sobre ni, ou 1 sobre f, como eu escrevi aqui. Então, essa relação é direta da definição. A partir de agora, que eu vou, sim, substituir, vou usar a relação entre a nova frequência e o novo comprimento de onda. Então, F' é igual a V sobre lambda'. Por quê? Porque qualquer onda está relacionado com a frequência e o comprimento de onda estão relacionadas com V, a velocidade de propagação da onda no meio. V é a velocidade de propagação da onda no meio, U é a velocidade da fonte, nesse caso aqui, se aproximando andando na direção do observador. Ok, então eu tinha lá
minha expressão. O que eu tenho aqui? F'. Então, o tempo meu F' é V sobre lambda'. Okay? E quem é o meu lambda'? A expressão que a gente escreveu aqui, que a gente discutiu aqui, é que lambda' é lambda menos U, a velocidade da fonte. Okay? Então, substituo aqui lambda'. Eu tenho lambda' é lambda menos UT. T é 1 sobre F. Então, eu obtenho essa relação aqui. O resto agora é simplesmente rearrumar aqui. Eu multiplico em cima e embaixo por F, multiplicando em cima e embaixo por F. Aqui fica FV, aqui fica F lambda menos U. Esse F dança com esse F. Então, eu obtenho essa expressão aqui. Tá ok? Posso arrumar mais um pouquinho, colocando o F em evidência. Esse F aqui. Estou escrevendo dessa maneira. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho F, V, lambda F, quem que é? É V, menos U. Então, F' é F e uma relação entre as velocidades. Ok, chegamos. Né? Eu posso arrumar um pouquinho isso aqui para ficar mais visível o que está acontecendo, escrevendo, rearrumando isso aqui, por exemplo, dividindo todo mundo por V. Dividindo por V, V por V dá 1, V por V dá 1, e aqui U dividido por V. Porque essa expressão aqui seria mais interessante, porque permite você fazer a seguinte análise, reescrevendo aqui. F', então, é F1 sobre 1 menos U sobre V. A relação entre a velocidade da fonte em relação à velocidade de propagação no meio lhe dá essa taxa que vai variar a frequência. Mas como é que ela varia aqui? Vamos analisar. U sendo menor do que V, para as velocidades menor do que a velocidade de propagação da onda no meio, então esse número aqui é menor do que 1, 1 menos um número menor do que 1 é maior do que 1, então estou dividindo aqui. Deixa eu seguir de novo meu raciocínio aqui. Esse número aqui é menor do que 1, 1 menos um número menor do que 1 dá menor do que 1, eu dividindo alguma coisa por um número menor do que 1, esse número F' é maior. Então, F' é maior do que F. Então, se a fonte está se deslocando na direção do observador, ele vai ver, ele vai perceber uma frequência aumentada. Agora, veja só, e se ele estiver se afastando? Então, o que eu disse é que o que a gente discutiu lá na ilustração, eu simplesmente mudo meu sinal da minha velocidade da fonte e onde tinha menos vira mais e a frequência vai aparecer aumentada. Ok, vejam só, aqui é importante fazer ter claro esse aspecto. Você tem a onda, uma vez que ela é emitida pela fonte, ela se propaga no meio. Então, ela tem uma velocidade característica dependendo das propriedades físicas do seu meio. E a fonte pode estar se deslocando com uma velocidade em relação a esse meio. Então, tem um jogo entre essas duas velocidades que vai definir quem vai ser o meu deslocamento de frequência. Aqui você pode ter uma situação que aparentemente é análoga, você, sem maiores reflexões, você diz o que é que acontece se agora minha fonte estiver fixa e o observador estiver se deslocando na direção da fonte.
parece uma situação simétrica e se você analisa do ponto de vista cinético da fonte e do observador. Mas note que aqui tem um elemento, outro, que é o meio onde as ondas estão se propagando. E é isso que você tem que considerar. Então, se você está se aproximando da fonte, naturalmente você vai encontrar mais ondas, vai encontrar ondas numa taxa maior do que se você estiver parado. Então, essa nova taxa vai ser quem? Vai ser da sua velocidade, né, relativa, que é a sua velocidade o zero, mais v, que é a velocidade da onda. O que me interessa é minha velocidade em relação à onda. É isso que vai me fazer medir a taxa com que essas ondas estão chegando. Tá, ok? Então, minha velocidade aqui, evidentemente, é a velocidade em relação à onda. Eu vou medir mais ondas e essa velocidade relativa aqui está aumentada. O zero, que letra é essa? Né? O zero mais v dividido por lambda. O comprimento de onda aqui é o mesmo, não houve alteração nenhuma, ela está se propagando no meio com comprimento de onda lambda. Ok? Então, se isso aqui está razoavelmente entendido, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou escrever, eu quero escrever minha nova frequência, F', em relação à minha frequência bem conhecida. Ora, eu posso usar aqui o lambda, né? Usar essa relação universal, a velocidade da onda relaciona o comprimento de onda com a frequência, propriedade do meio, insistindo, né, sobre esse aspecto. Então, substituo lambda por quem? Por V sobre Ni, sobre F. Desculpa, posso escrever isso aqui como sendo lambda F. Então, lambda é V sobre F. V sobre F, o F vem para cima. Então, com a expressão que eu obtenho o zero mais V sobre lambda, fica o zero mais V, V sobre F, esse F lá para cima. Então, tem uma relação direta entre F' e F. Reescrevendo aqui, eu posso dividir todo mundo por V, então fica V sobre V. Simplesmente separo os termos aqui, melhor dizendo. Né? V sobre V é 1, o zero sobre V é o zero sobre V. Eu tenho uma relação de F e posso analisar esse termo aqui. Se o zero é menor do que V, esse número aqui é menor do que 1, 1 mais alguma coisa vai dar um número maior, então eu vou ter um fator maior do que 1 aqui, multiplicando F, F', então é maior que F. Tá certo? E se eu estiver me afastando? Ora, se eu estiver me afastando, o observador estiver se afastando da fonte, a fonte está parada em relação ao meio, então essa frequência evidentemente diminui. Eu estou indo nessa direção, eu estou medindo menos onda, essa taxa está diminuindo, todo o raciocínio complementar, e você obtém uma expressão complementar. Então, eu resumo aqui nessas expressões o caso em que você tem um movimento da fonte e o movimento do observador em relação ao meio. Então, no caso do movimento da fonte, você tem, então, o termo de correção aparece no denominador e a lógica é fácil de entender, a física. Se você tiver uma fonte se aproximando, a taxa aumenta e você tem uma medida de frequência maior. Se estiver se afastando, menor. É o caso, por exemplo, quando você ouve uma sirene, né? Ela parece mais o som fica mais agudo quando está se aproximando do que quando está se afastando. Ok? Se é o observador que está se movendo,
o raciocínio equivalente, mas a expressão, o termo de correção aparece no numerador, tá certo? E o sinal depende se você está se aproximando ou se afastando da onda. Mais agudo para aproximação, mais grave para quando você se afasta. Talvez aqui mereçam fazer um parênteses, um comentário que isso se aplica para ondas mecânicas, todas as ondas que se propagam em um meio, mas tem uma situação muito especial, que é a das ondas eletromagnéticas. A velocidade das ondas eletromagnéticas, da luz, de tudo que é onda eletromagnética, ela independe da velocidade da fonte ou do observador. A velocidade de propagação ela é sempre, no caso do vácuo, sempre c, ela é sempre uma constante. Então, isso muda completamente o raciocínio. Existe o efeito Doppler, ondas eletromagnéticas. Aliás, é isso que permite você fazer todas as medidas astronômicas, mas o tratamento é diferente, não existe mais essa assimetria e você tem que ter cuidado, e aí com isso você constrói uma nova teoria, a teoria da relatividade, que permite você, então, obter essa limitação na velocidade que você envia informação. Só um parênteses, não estou explicando nada sobre relatividade, só chamando a atenção de vocês que essa situação se aplica, esse resultado se aplica para ondas mecânicas mais na frente, quando você fizer um curso de eletromagnetismo, volta-se a falar sobre isso, embora no programa de vocês não está incluído essa discussão de relatividade. Muito bem, isso é sobre o efeito Doppler, que eu queria que vocês tivessem esse pequeno tutorial, essa informação para saber do que está no programa. E veja só, vamos para um tópico seguinte, que é a soma de ondas. Então, a solução da equação de onda, né, todas as ondas que a gente viu aqui, para elas, você pode obter a equação. A gente fez para uma onda numa corda, você pode fazer para a onda de sonora e qualquer outra onda. Você pode construir uma equação de onda. Ou você diz que ela atende a equação de onda e obter soluções. Então, a equação de onda ela é uma equação linear, né? A equação, deixa eu limpar aqui, é uma equação onde você tem uma derivada segunda de uma função em relação à posição relacionada à derivada segunda da função em relação ao tempo. E se você fizer uma análise dimensional, falta aqui um termo aqui que é sobre V2. Então, essa equação ela é linear em que sentido? Quem já fez um curso de álgebra linear entende o que eu estou falando aqui. Quem não fez vai ver, quando fizer um curso de álgebra linear, que essa equação, se você disser, ela tem várias soluções possíveis, tá certo? Então, se você tiver uma solução psi1, que é solução, psi2, que é solução, uma combinação do tipo, uma constante A, psi1, mais B, constante, psi2, também é solução. Porque é fácil, basta você substituir essa nova solução psi, eu estou falando aqui, a solução nova, que é uma combinação de psi1 mais psi2, coeficiente A e B aqui, se vocês quiserem. Então, essa soma aqui também é solução. Fácil de verificar, basta substituir na minha equação diferencial. Ora, o que eu quero dizer com isso? Que essa matemática que eu estou discutindo aqui permite-me que eu diga o seguinte, que ondas aceitam soluções lineares. Ele aceita a soma de ondas, continua sendo uma onda. Então, você pode ter fontes distintas e a gente vai tratar aqui duas situações. Em que as fontes têm a característica está na parte temporal, a distinção entre elas está na parte temporal, e outra, que é o caso mais frequente, as situações que você discute
vai discutir muito em ótica, é quando você tiver uma diferença de caminho entre essas ondas. Vou falar rapidamente sobre isso daqui a pouco, mas vamos considerar, então, duas ondas onde existe uma diferença pequena de frequência. Então, você tem Ψ1 A igual cosseno de ômega 1 T, Ψ2 A cosseno de ômega 2 T. E aonde está a parte espacial? A parte espacial, você pode dizer que são duas fontes próximas. Eu não estou muito preocupado com a parte espacial, porque eles vão caminhar o mesmo caminho. Se tiver uma pequena diferença de caminho, eu coloco isso na fase, então a parte espacial é a mesma. Por questão de simplicidade, eu posso incluir aqui, como é uma constante, para posição que eu estou medindo, eu posso incluir aqui. Eu tenho uma amplitude a linha, sei lá, o termo com a correção espacial. Muito bem. Então, o ponto aqui é o seguinte: eu quero somar duas ondas que têm duas frequências, ômega 1 e ômega 2 diferentes. Como é que eu faço isso? Eu simplesmente somo essas duas ondas. Tá certo? E a gente vai tratar o caso aqui muito simples, em que as amplitudes são iguais. Se as amplitudes forem diferentes, você usa fasores e não tem maiores dificuldades. A matemática fica um pouquinho mais trabalhosa, mas o essencial você obtém qualitativamente. As amplitudes elas não vão se anular, você vai obter qualitativamente resultados equivalentes, mas o realmente mais simples, considerar as amplitudes iguais, eu ponho isso aqui em evidência e fico simplesmente com a soma de dois cossenos, cossenos de ômega 1 T mais cosseno de ômega 2 T. Ok? Então, uso as propriedades trigonométricas da soma de cossenos e o que é que eu obtenho aqui? A amplitude é A, está aqui a amplitude, cosseno de A mais cosseno B, eu tenho uma relação que me dá 2 cosseno A mais B sobre 2 vezes cosseno de A menos B sobre 2. Então, essa expressão está escrita aqui, isso aqui está mal escrita, é ômega 1 mais ômega 2, e esse termo aqui é ômega 1 menos ômega 2. Ou seja, claramente você tem um termo que é o cosseno, está ligado ao termo cosseno da soma, e aqui o cosseno da diferença, ômega 1 menos ômega 2. Ok? Particularmente no caso em que ômega 1 e ômega 2 são próximos, né? São duas frequências próximas, o que é que você tem? Você vai ter que ômega 1 menos ômega 2 é um número pequeno, se ômega 1 é próximo de ômega 2, essa diferença é pequena, então esse argumento é pequeno, você vai ter então uma onda mais lenta, tá certo? Uma frequência menor. No tempo, o período vai ser maior. E esse termo aqui, uma frequência maior. Tá certo? Então, se eu desenhar essa função aqui, então minha função é o produto de dois cossenos. Um cosseno de uma fase menor e uma fase maior. Eu pego esse que tem o maior período e desenho aqui, então, está aqui esse primeiro termo, um período aqui. Lembre-se que isso é no tempo. Então, o que é que vai me aparecer aqui? O que você vai ter é o produto desse cara, essa parte mais lenta, que vai me dar um envelope. Essa coisa aí vai estar pulsando no tempo, tá certo? E desculpe, isso aqui é um eixo de posição. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho esse comprimento de onda maior, tá certo? A frequência
menor, comprimento de onda maior, né? Frequência e comprimento de onda variam inversamente. Então, esse comprimento de onda aqui é maior, a frequência é menor. Então, esse envelope aqui, né, eu desenhei linha cheia, mas é simplesmente esse termo aqui e esse outro aqui está variando muito mais rápido, tá certo? Então, é esse termo que está oscilando aqui. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho o produto de alguma coisa que oscila mais rápido com algo que oscila mais lentamente. Então, isso se chama, esse resultado, esse produto aqui se chama um batimento, porque fica alguma coisa acontecendo aqui muito rápido e a outra batendo. Então, esse é o resultado de você ter duas frequências diferentes e você tem, então, um efeito de batimento cuja frequência. Qual é a frequência desse batimento? A frequência desse batimento, desses pulsos, é quem? Não é um comprimento de onda. Em um período, né, ocorre duas vezes em um comprimento de onda. Isso aqui se repete duas vezes. Então, cada pico ocorre a cada ciclo, quando meio ciclo, quando a fase gira de π. Então, esses batimentos não são na frequência ω1 menos ω2 sobre 2, mas simplesmente na frequência ω1 menos ω2, tá certo? Que vem os batimentos. Então, a ilustração aqui é lembrar que esse tipo de efeito você pode usar para fazer, ajustar o seu, afinar, né? Ajustar a frequência do seu instrumento musical. Você tem uma referência, que é o seu metronômetro, né? O seu diapasão que tem uma frequência. Mecanicamente, ele é construído para dar frequências bem definidas, e você faz esse cara vibrar e compara com a frequência do seu instrumento. Por exemplo, a corda do seu violão ou do seu piano. Se você notar um batimento entre essas duas frequências, você está desafinado, você ajusta até eliminar os batimentos. Ok? Então, isso é um exemplo de superposição de onda de duas ondas com frequências diferentes. Você pode ter uma situação matematicamente equivalente, a gente explorou o termo temporal, você pode explorar o termo espacial. A construção que a gente vai fazer aqui é a seguinte: você tem uma onda, pega uma onda bidimensional, está se deslocando aqui, uma frente de onda que vem aqui num plano, tá certo? Está se deslocando na direção de uma barreira, essa barreira, uma barreira mecânica que impede a onda de passar, mas tem duas aberturas. Eu faço duas aberturas nessa barreira e quando a onda chegar aqui, ela vai se propagar aqui. É como se você tivesse uma fonte pontual aqui, outra pontual aqui, e você vai gerar ondas secundárias em torno dessas duas aberturas aqui. Tá certo? E dá para ver, então, facilmente, que você vai ter regiões onde elas se somam, tá certo? E de outras que você vai ter, elas vão se subtrair. Elas, dependendo se o atraso entre as duas forem um comprimento de onda, né, correspondendo a 2π lá na minha fase, um comprimento de onda entre elas, elas vão se somar construtivamente ou destrutivamente. Se as fases estiverem alinhadas construtivamente, desalinhadas destrutivamente. Então, vamos analisar aqui uma situação trivial, que é se eu pego um anteparo aqui, a uma distância grande aqui, pegar uma distância bem grande aqui, distância D, longe das minhas aberturas, eu pego esse meu anteparo aqui. Ora, aí nesse ponto do anteparo, esse ponto aqui de simetria, o que é que eu tenho?
eu tenho, evidentemente, uma onda construtiva. Por que é fácil de afirmar isso? Porque eu sei que a onda que saiu daqui, ao mesmo tempo que ela saiu dessa abertura, sei lá, 1, a outra saiu da abertura 2, e ambas, se conseguir desenhar direitinho aqui, ambas, por simetria, caminharam a mesma distância. Como eles caminharam a mesma distância, a frente de onda ela está ocorrendo periodicamente, mas cada frente de onda está alinhada com a outra e vão chegar a qualquer ponto de simetria ao mesmo tempo. Em particular, no meu anteparo, elas chegam aqui ao mesmo tempo, é uma soma construtiva, as duas amplitudes se somam e você vai ter essa amplitude numa abertura o A, na outra o A, você vai ter a soma de 2A da amplitude dessa onda que chega nesse ponto aqui. Ok, então, se eu fizer agora esse caso aqui, que eu sei a resposta, aqui eu também tenho construtiva, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um construtivo, destrutivo, construtivo. Ora, para ter outro construtivo aqui, qual é a condição? É que esse caminho L1, que é menor do que L2, para ser construtiva, a diferença L2 menos L1 tem que ser igual a quem? A lambda, a um comprimento de onda. Ou seja, você vai ter um atraso de 2π na fase entre essas duas ondas. E o caso intermediário aqui, onde você tem uma interferência destrutiva, é quando o ΔL, L2 menos L1, foi igual a meio comprimento de onda. Essa onda está subindo, a outra está descendo. Então, essa defasagem faz com que a soma delas se anule. Então, a amplitude nesse ponto aqui é nula. E aí, o que é que você tem no anteparo? Um padrão de claros e escuros. Razoável isso qualitativamente. Então, uma separação espacial faz com que eu tenha essa zona de interferência. Matematicamente, como é que isso é tratado? Matematicamente, a aproximação que a gente faz é dizer que essa separação entre as duas fontes aqui, eu estou chamando de D, então chamando essa separaçãozinha aqui, entre as fontes de D minúsculo, eu posso chamar essa distância da fonte ao anteparo aqui, sei lá. Vou chamar isso aqui de D maiúsculo. Então, se D é maiúsculo, é muito maior do que D minúsculo, essas duas ondas aqui estão praticamente paralelas, esse anteparo está realmente muito longe. Imagine que você tem aberturas, uma onda, sei lá, você tem uma onda numa piscina, uma ondazinha cuja separação seja de alguns centímetros, você tem uma separação aqui de alguns centímetros e o seu anteparo está vários metros, sei lá, 10 metros mais distante. Então, D muito maior do que D minúsculo, D grande muito maior. Então, nesse caso, essas duas direções têm uma separação muito pequena. Eu considero que L1 e L2 são praticamente paralelos, eles têm o mesmo ângulo. A diferença entre o ângulo de L1 e L2 é muito pequena, é o mesmo ângulo. Ora, dizer que eles têm o mesmo ângulo é dizer que essa direção e essa são paralelas. Se são paralelas, então eu posso determinar quem é essa diferença, ΔL, a diferença entre L2 menos L1. Então, L1 é todo esse caminho, L2 é o mesmo caminho, mais essa diferença ΔL. Ora, quando é que eu vou ter uma interferência construtiva? Quando ΔL for lambda, por exemplo. Quando for 2 lambda, 3 lambda, assim por diante. Então, esse ΔL, quando for múltiplo de comprimento de onda, eu vou ter um ponto de interferência construtiva aqui no meu anteparo. Então, ΔL igual a M lambda com M igual a 0, 0 corresponde ao caso simétrico aqui, em que θ igual a 0, tá certo? Mais ou menos 1, porque eu levo em consideração positivo
o deslocamento para cima e para baixo, situação assimétrica. Então, nesse caso aqui, eu tenho interferências construtivas. Se ΔL, essa diferença de caminho, for um múltiplo de meios comprimento de onda, que a gente pode representar, por exemplo, para ter a mesma dependência de M aqui, eu escrevo como sendo M mais meio. M igual a 0, eu tenho meio comprimento de onda. M igual a 1, eu tenho 3 meios e assim por diante, 5 meios e etc. E nessas condições eu tenho interferência destrutiva. Então, eu vou alternando aqui no meu anteparo condições de ângulo de interferência construtiva e destrutiva. Tranquilo? Agora, veja só, como é que eu relaciono esse ΔL com o meu D aqui? Ora, é fácil aqui ver que seno de θ, quem é o meu seno de θ? É cateto oposto, é ΔL dividido pela hipotenusa D. Então, passando D para o outro lado, eu tenho que D seno θ é igual a ΔL. Mas quem é o ΔL? É M lambda para ter interferências construtivas. Ou D seno θ igual M mais meio lambda, com M igual a 0, 2 e assim por diante, é a condição para ter interferências destrutivas. Ok? Então, qual é a ideia? Aqui tudo isso aqui é o detalhe da matemática, a condição para ter um comprimento de onda ou meio comprimento de onda, mas o essencial aqui que você tem que entender é que se eu conseguir controlar a diferença de caminho em duas fontes, eu construo, então, um padrão, desculpe, de interferência. E por que essa interferência é importante? Por exemplo, no caso, nós estamos falando muito de onda mecânica aqui, no caso de ondas sonoras, se você for desenhar um auditório, é importante você evitar a superposição de onda. Você vai querer que a onda que é refletida não volte, porque vai dar um efeito de eco, mesmo que não seja um eco muito claro, dá um desconforto auditivo e compromete a compreensão. A clareza então, numa sala de concerto, num teatro, ou qualquer anfiteatro em que você quer mandar uma informação sonora de voz ou música, o que é que seja, você quer que ela chegue sem interferência, sem que a onda que foi refletida volte e some na posição que você está. Você vai ter uma soma, isso é melhor ser evitado. Então, você vai ter que fazer um design, um uso de materiais que absorvam as ondas acústicas. Você vai ter que fazer um design que impeça essas condições de máximo de interferência. Ok, que mais? Então, lembrando, né, que o fenômeno de interferência nada mais é do que o resultado da superposição possível de ondas, como é permitido pela linearidade da equação de onda. Ok. Então, vamos imaginar uma outra situação agora em que você vai somar ondas, vou construir ondas em uma dimensão. Vou fazer um caso bem simples. Você tem uma onda numa corda em que eu envio um impulso e vou interferir com o impulso que está voltando. É uma maneira de construir duas ondas se propagando em direções opostas. Então, se eu pego uma corda, faço um pequeno impulso, ele se propaga, é fácil de analisar aqui em termos de lei de Newton. Eu tento esse impulso. Por que ele se propaga? Porque a lei de Newton vai puxando a excitação que está chegando, vai puxando a parte frontal da corda e, então, ele vai subindo. Quando chega aqui nesse ponto, ele vai dar o quê? Dar um impulso, né? Transferir um momento
para essa parede, conservação vai fazer com que a lei, ação e reação, segundo a lei de Newton, ele vai dar um impulso, a parede vai dar um impulso na outra direção para a corda. Então, essa corda vai voltar invertida dessa maneira aqui. Continuar se propagando, ela se propaga nessa direção, agora dessa direção. Se eu tiver uma onda contínua chegando e a onda contínua sendo refletida aqui, eu vou ter, então, uma soma de uma onda se propagando para a direita com a onda se propagando para a esquerda. Razoável isso? Se eu não tiver perda de intensidade aqui, uma estrutura que reflita toda a minha onda, então eu vou ter a mesma amplitude para a onda se propagando para a direita que a amplitude da onda se propagando para a esquerda. Ok? E eu sei que essa aqui se propaga para a esquerda por conta desse sinal mais, essa se propaga para a direita por conta desse sinal menos. Então, como é que eu somo isso aqui? De novo, propriedade trigonométrica do cosseno das somas, vocês revisem, a gente obtém, então, uma expressão desse tipo aqui, né? 2 seno de A seno B. Então, é A seno de A seno B é 1/2 de seno A mais B seno de A menos B. Ok, então está aqui o meu resultado. Note, então, uma coisa interessante, é que você tem um termo aqui que depende apenas da parte espacial e um termo que depende apenas da parte temporal. Ora, se isso aqui não tem dependência temporal, esse termo aqui é fixo, é o seno de Kx, então, independente do tempo. E o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter que certas posições vão estar fixas, tá certo? Que posição é essa? É onde esse seno aqui se anula. Então, a posição onde Kx foi igual a 2π, ou como isso aqui é o mesmo argumento que eu usei lá em cima, né? Você vai ter a condição em que ele se anula em cada π. Por quê? Porque essa parte espacial está fixa e a parte temporal que está variando. Se eu conseguisse desenhar isso aqui, essa amplitude, um retrato no tempo seria uma coisa desse tipo, né? A amplitude vai, volta, cresce, tá certo? Mas esses pontos são fixos. Por quê? Porque depende dessa condição aqui, que é independente do tempo. Ok? Então, você vai ver, pega uma corda esticada, faz ela vibrar. Se você tiver a boa tensão, a boa densidade, você cria, então, uma onda dita estacionária que tem nós, a nomenclatura é essa, nós e antinós ou ventres. Então, essa parte aqui são os ventres. E esses pontos fixos eu posso botar meu dedo aqui, eu botar uma réguazinha aqui. Se isso aqui é uma corda, presa a uma parede, isso aqui eu gero. Como é que eu faço isso? Eu pego, ponho uma excitação aqui, um vibradorzinho que vai fazer dar energia a esse sistema, cria uma onda que se propaga, que volta, e eu crio uma onda estacionária dessa maneira. E se eu botar uma régua nesse ponto aqui, a onda continua a se propagar da mesma maneira, porque esse ponto não se mexe. Ok? Então, você construiu aqui, a partir de uma soma de duas ondas contrapropagantes, você construiu, então, uma onda estacionária, onde você tem, então, uma parte independente do tempo e outra parte só dependente do tempo, que vai me dar o meu batimento. E verifique que você tem, então, os nós a cada meio comprimento de onda. Comprimento de onda, aqui, quando a onda se repete, esse aqui é o meu lambda, meu comprimento de onda.
lambda, e os nó acontecem a cada lambda sobre 2. Ok? Então, como é que eu construo essa onda estacionária? Eu tendo um comprimento L aqui, eu estabeleço eu tenho uma corda de uma densidade μ, eu exerço uma tensão, não vou escrever T para não confundir com o período, uma força F, e voltando lá na dedução da equação de onda, isso me permite definir as características fundamentais de oscilação dessa corda e aonde eu tenho, então, ondas estacionárias. Ora, quando esse ponto aqui e esse ponto aqui forem um nó, tá certo? Então, quando eu tiver essa situação aqui, é a menor, o maior comprimento de onda que eu posso construir, uma onda com maior comprimento de onda que eu possa construir aí dentro, tá certo? Ou seja, a menor frequência possível, a frequência mais baixa. Então, geometricamente, eu acho que isso é evidente, eu posso construir essa condição. Outra condição em que eu posso ter dois ventres. Não vou sobrecarregar meu desenho. O terceiro seria 3 ventres. E aí chega, porque senão o desenho vai ficar realmente muito ruim. 4 e assim por diante. O que você pode mostrar é que todas as frequências superiores, é um bom exercício para vocês mostrarem, que todas as frequências superiores são múltiplos da frequência fundamental. Tá certo? Então, a frequência fundamental você obtém a partir dessa condição de que L deve ser igual, o que a onda que vai estar nessa limitado por esse comprimento de onda com 2 nós nessas extremidades, é que L seja igual a lambda sobre 2, minha onda tem comprimento de onda lambda, ou seja, esse comprimento de onda lambda é igual a 2L. Passa do outro lado, lambda igual a 2L. Com essa condição aqui, eu obtenho a frequência, porque eu tenho uma relação entre lambda e frequência relacionada com a velocidade da onda. Então, frequência fundamental, esse é a menor frequência que eu posso obter é dada por essa condição, então essa frequência fundamental é V sobre 2L. Ora, qual é o caso seguinte? É quando lambda for igual a L. Ora, quando lambda for igual a L, eu obtenho V sobre L, isso aqui é 2 vezes a frequência fundamental e assim por diante. Então, você vai construindo frequências que são múltiplos dessa frequência fundamental. Eu posso fazer isso não apenas em uma corda, né? A corda, repito, a corda lá do piano, a corda do violão, etc., os instrumentos de corda, ou posso construir isso em outros instrumentos, instrumento de sopro, por exemplo. Eu posso demonstrar isso usando um tubo, né, que eu vou botar uma excitação nessa membrana aqui, e se a frequência for correta, você vai ter exatamente um comprimento de onda quando ele chegar na outra superfície e você tem aqui uma onda estacionária. Eu escolhi essa aí porque é mais fácil de desenhar, mas o modo fundamental aqui é quando você tiver um meio comprimento de onda aqui dentro. Isso corresponde aqui. Corresponde à região de alta pressão e baixa pressão, respectivamente. Tá certo? Então, você pode visualizar isso, você pode usar um tubozinho transparente, botar pó de serra, coisa desse tipo. Isso você joga uma onda sonora lá dentro, uma boa frequência, você vai ver regiões de maior densidade do pozinho e outras menor. E existe, então, demonstração desse tipo. Então, você vai criar para um tubo desse tipo frequências, notas bem definidas. Então, uma maneira de criar um instrumento musical é você pegar um tubo, está mal desenhado aqui, redesenhei aqui,
aqui, você vai desenhar um tubo que tem uma abertura. Quando eu sopro aqui, por exemplo, eu vou criar uma região aqui de alta pressão, tá certo? Essa onda, meio, não é meio, isso aqui é 1/4 de comprimento de onda. Porque se eu continuasse aqui, isso aqui seria meio comprimento de onda, só tem metade do comprimento de onda aqui, comprimento de onda, ele prosseguiria aqui, tá certo? Para dar um comprimento de onda. Então, se eu tenho essa condição aqui, esse comprimento aqui é lambda sobre 4, então eu teria uma nota, a nota fundamental desse meu instrumento aqui. Ora, se ele é lambda sobre 4, lambda está relacionado com a frequência, então eu obtenho que a minha frequência fundamental aqui seria V sobre 4L, tá certo? E a situação seguinte seria que você tivesse um máximo aqui e um mínimo aqui. Isso aqui é dado por L igual a 3/4 de lambda, você tem a frequência seguinte e assim por diante. Então, você pode construir um instrumento com uma abertura, um tubo com uma abertura. Você pode ter um instrumento com 2 aberturas, então você tem um nó aqui no meio, 2 máximos, e assim por diante. Então, a partir de agora, você fazer exercício, fazer essas aplicações. Ok? Então, com isso, eu concluo aqui. Essa foi uma aula relativamente rápida, simples. Faltavam, então, esses assuntos de efeito Doppler, né? Vamos fazer exercício. A gente vai ter, então, uma aula na quarta-feira, uma aula só para aplicações, tá certo? De exercícios. Eu trouxe aqui, pronto, trouxe um pequeno exercício para a gente finalizar. Sugiro que vocês, eu acho que eu enviei na aula passada um exercício, pratiquem bem esse exercício, vocês ganharem intimidade com a função de onda, identificar frequência, comprimento de onda, K, ômega, e esse tipo de relação, lambda e N relacionado a c'est quoi, tu lis? Ok. C'est quel exercice? C'est melhor do que eu estou tentando. Qu'est-ce que c'est? Olha, a lista, o que a gente pode fazer, eu não olhei o problema, poderia olhar, a gente termina isso aqui e a gente pode examinar. Então, o que a gente está falando aqui, tem uma pergunta no chat sobre um problema em particular. Vamos olhar esse problema, deixa eu fazer uma pausa aqui, eu vou fazer uma pausa de 2, 3 minutinhos, vocês tentem resolver esse problema aqui e a gente, tipo, eu interrompo lá, resiste a mão. Vocês tentam aí, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente